É um prazer ver-vos, dignitários excelências, altezas. É ótimo estar aqui. Tenho uma grande conversa para vos dar hoje sobre al-mustaqbal, o futuro. Esta é uma palavra importante, porque o futuro não é como o presente. O futuro não é uma extensão do presente. O futuro não é uma versão do passado. O futuro é completamente diferente. E quero começar por dizer que acho que o futuro é melhor do que pensamos. Fala-se muito que o futuro é mau, especialmente na Europa, onde vivo, na Suíça. As pessoas na Europa estão a dizer, bem, o futuro, provavelmente não vou ter filhos porque o futuro é mau. Aqui é diferente, eu sei. Mas há uma percepção de que tudo está a piorar, certo? Sente-se a percepção disso. Por isso quero falar sobre isto e sobre o que está a acontecer. Há duas coisas importantes a acontecer hoje. Uma é, claro, as alterações climáticas e as energias renováveis. E isto é maior do que todos nós pensamos. Trata-se da maior mudança na indústria e na produção e em todos os sectores nas próximas 2 décadas. Para este país, claro, é um tema muito importante. O outro grande tema que tem impacto, claro, nos mercados de trabalho também, é a convergência de humanos e máquinas. Sistemas inteligentes. Máquinas que podem fingir ser humanas. A chamada inteligência artificial. O que é que isso nos faz? E qual é o nosso lugar no futuro? Quer dizer, os meus filhos têm 30 e 35 anos. Vão viver num mundo em que temos máquinas com uma capacidade de computação superior à de toda a humanidade junta. A capacidade de computação está apenas a 5 ou 10 anos de distância. Por isso temos agora uma opção. Podemos criar um bom futuro com estes desafios, estas oportunidades, ou podemos construir um futuro mau. O futuro mau seria A, se não fizermos nada para limpar o nosso planeta, e B, se usarmos a inteligência artificial para ficarmos permanentemente desempregados e tornarmos-nos naquilo a que chamamos humanos inúteis. Quando pensamos no que isso significa para o nosso futuro, no caminho que queremos seguir, nas nossas decisões, e à medida que avançamos para esse futuro, é realmente muito claro, os números são alucinantes. Vejam este gráfico que mostra que, basicamente, o tempo de edição, o TTE de um computador na tradução, está agora a aproximar-se do tempo de um humano, que é de 1 segundo. Portanto, o tradutor aqui atrás é o tempo que lhe resta. Para o tempo de edição de um computador, também podemos dizer com segurança que a tecnologia está a ficar cada vez mais rápida e barata. Ouviram as notícias? E com o novo motor de IA da China, que de facto é muito mais rápido e tem um custo mais baixo. Portanto, tudo está a ficar mais rápido, mais potente e mais intenso. E o nosso ritmo está a aumentar. É bastante claro que vamos chegar a um ponto em que os humanos serão copiados pelas máquinas, onde temos entidades digitais. E o que é que isso significa para nós, para a nossa felicidade, para as nossas estruturas sociais, uma vez que estamos a entrar nesse futuro de tipo descrito em Blade Runner do ano. Temos de distinguir entre assistentes inteligentes, IA, e é muito importante porque a maior parte das aplicações atuais são, na verdade, assistentes inteligentes. São sistemas de software inteligentes. Costumo dizer que os computadores já não são estúpidos. É mais ou menos essa a história principal. Podem aprender, podem compreender, podem prever. E isso não os torna inteligentes como tu e eu. Significa apenas que já não são realmente estúpidos. Mas isso já é um grande começo. Portanto, se tivermos sistemas inteligentes, sistemas ambientais, sistemas de controlo de tráfego aéreo da NATO, etc., vamos poupar tempo, dinheiro, poluição e desperdício. Simples. A IA é o nível seguinte. A IA é definida por Demis Hassabis. Agora, a DeepMind é um sistema informático que transforma informação e dados em conhecimento. Em que negócio é que vocês estão? Estão no negócio do conhecimento, mas nós somos trabalhadores do conhecimento, não trabalhamos em fábricas. Eu sou um trabalhador do conhecimento. Se a IA transforma dados em conhecimento, o que acontece com o meu conhecimento é diferente do que o conhecimento do computador. E como é que tenho de me desenvolver para competir? Não vou competir com o conhecimento informático. Isso é bastante claro. A situação piora porque quando pensamos em inteligência artificial geral, definição dada aqui por Sam Altman da OpenAI.
que se está a preparar para ser o mestre da humanidade, para definir o nosso futuro totalmente por si próprio. É uma história interessante porque ele diz que a mudança que se avizinha centrar-se-á no mais impressionante, a capacidade de pensar, de criar, de compreender e raciocinar. Agora deixem-me perguntar-vos, queremos mesmo que uma máquina que possa compreender, criar e raciocinar seja exatamente como nós ou, digamos, uma cópia barata de nós? Será que queremos uma AGI? Há alguns dias, a nova administração americana, na sua sabedoria, anunciou um projeto de 500 mil milhões de dólares para a AGI, para a construção de infraestruturas. E será que estamos a pensar no que esta AGI irá realmente fazer? Porque se fizer isso, se for mais do que todos nós juntos, vamos chegar à conclusão direta, obviamente, de que as máquinas vão ultrapassar as capacidades humanas na maioria das tarefas aplicáveis. Todas as tarefas aplicáveis. Não apenas o trabalho do conhecimento, o trabalho da produção, o trabalho do pensamento, o trabalho da criação, as patentes, as invenções. Eu quero dizer, se Einstein estivesse a falar convosco hoje, ele tinha um QI de 152, alegadamente. Se Einstein vos falasse da sua teoria, não entenderiam uma única palavra do que ele está a dizer. Se vamos ter um computador com um QI de 500, estaria tão longe de tudo o que podemos compreender que não haveria esperança de o controlar. Temos de refletir sobre isto. O cenário para a inteligência geral é o seguinte. Vai ser uma produção. Produção, produtividade, eficiência, e não vai sobrar trabalho. É esse o cenário da inteligência geral. É por isso que estou a dizer que o que devemos fazer é procurar assistentes inteligentes e a IA como ferramentas. Não para nos substituirmos. É por isso que penso que a missão de construir algo que nos substitua é uma espécie de missão suicida. Em Silicon Valley, dizem que o conhecimento da humanidade é limitado e que a nossa criação dependerá da IA para criar coisas como medicamentos e soluções de ciência. A IA fará a ciência. Ouviram-se rumores sobre a Organização Mundial de Saúde. As pessoas estão a dizer, bem, não devíamos ter mais isto porque podemos substituí-la pela IA. Então tomamos essas decisões, com base numa máquina. Acho que isso é muito questionável. Gerar savantes, isto é, assistentes especializados que trabalharão consigo em tudo o que fizer. Um artista, um músico, um físico e por aí fora. Esses especialistas trabalharão consigo na investigação, na descoberta de medicamentos, na resolução de problemas, podem fazer muitas coisas. Por que 5 anos? Porque atualmente dispomos de todos os componentes necessários. Eric Schmidt, o antigo diretor executivo da Google, aqui mesmo em Riad, há poucos meses, noutra conferência, diz que vamos gerar, construir, criar savantes, o que é? Um termo estranho, certo? Basicamente, pessoas sábias, polimatas, sabem, percebem tudo. Vamos criar uma IA que perceba tudo. Parece-te uma boa ideia? O que é que isso significa para o mercado de trabalho? Significa o fim do mercado de trabalho. O fim do mercado de trabalho. E o início de um novo, claro, certo? Se tivéssemos um novo, seria ótimo. Mas o que Gromsky diz sobre a mudança, ele diz que o velho está a partir e o novo não está aqui. E nós estamos aqui para construir o novo. Porque uma coisa que pode acontecer é que talvez venhamos a trabalhar muito menos. Se calhar por causa da IA, vamos acabar num sítio onde trabalhamos 20 horas por semana pelo mesmo dinheiro. Mas para que isso aconteça, temos de mudar o capitalismo. Isto não é definitivamente capitalismo. Se vamos distribuir o dinheiro desta forma, isso é uma chávena de chá completamente diferente. E não é essa a lógica econômica atual. A lógica é que se trabalha muito, recebe-se muito. E isso não vai funcionar aqui. Temos de pensar em como podemos mudar isso e quais são as alternativas. Uma vez que estamos a ir para este futuro, que é o nosso futuro, vamos ter ferramentas elétricas. Uma pessoa com uma ferramenta elétrica vence uma pessoa sem uma ferramenta elétrica. Fim da história. Sempre foi verdade. Agora, com a IA, eu, como futurista, investigador, escritor, cineasta, tenho ferramentas elétricas. Já vos mostro algumas. Estou muito satisfeito com as ferramentas elétricas. Mas não me sento e adoro a ferramenta. A ferramenta não é o objetivo da minha vida.
A ferramenta é como um martelo. Se eu tiver um martelo, posso ir matar o vizinho com um martelo ou posso construir uma casa. O mesmo se passa com a IA. Vamos precisar de ter algumas regras para as ferramentas elétricas. Porque imaginem, se tiverem uma ferramenta elétrica como uma pistola de pregos que dispara pregos na construção, não a damos ao nosso filho de 6 anos para disparar pregos por diversão. E há algumas regras, há algumas coisas à volta da ferramenta elétrica que a alteram, que encontram uma forma de a fazer funcionar. O mais importante é que a IA vai acabar com a nossa rotina. O trabalho estúpido, o trabalho de macaco, o trabalho de base. Todos nós fazemos trabalho de base. Verificação de ficheiros, verificação de factos, verificação de datas, sincronização de bases de dados, escrita de código simples. Trabalho de base. O que é que acontece se o teu trabalho for 90% trabalho de base? A IA vai ficar com o teu trabalho. Que trabalhos são 90%? Não são muitos. A maioria de nós trabalha com 30% ou 40%, como ser advogado, se... Provavelmente alguns advogados por aqui. Faz esse trabalho de base, mas não tanto. A IA pode fazer isso. O ponto principal é este. Se trabalhares como um robô vai tirar-lhe o emprego. E também não será você. A segunda conclusão é a seguinte. Se estudares como um robô na escola ou na universidade, trabalharás para o robô. Porque serás como um robô. Limita-se a descarrega a informação para usar mais tarde. Aqui está uma ferramenta chamada Notebook LM. Este é um exemplo fantástico de rotina. O Notebook LM está disponível na Google em todo o mundo. É a ferramenta de IA mais fantástica que utilizo todos os dias. Posso carregar qualquer informação. Um PDF de 1000 páginas sobre Bitcoin ou algo do gênero. Depois posso fazer perguntas ao documento. É como se fosse o meu próprio auxiliar de aprendizagem. Posso criar todas estas pastas, posso carregar vídeos do YouTube e fazer perguntas ao vídeo. E pensa nisso por um segundo, acho que ainda não funciona muito bem em árabe. Mas em inglês, se carregarmos um vídeo, podemos consultá-lo. Uma ferramenta fantástica, um ótimo exemplo de uma ferramenta útil. Vou acreditar em tudo o que diz? Não. É como o Google Maps. Eu não acredito em tudo o que o Google Maps diz. Tento ser crítico e pensar sobre isso. Eu falo Hindi. Não sabia que falava hindi, mas uso uma IA para fazer isto, chamada Ask. E o meu canal no YouTube tem dublagens em 14 línguas. O espanhol e o português são muito populares. O árabe não soa bem. Foi por isso que não vos mostrei o árabe. Soa mesmo mal. Não vos queria insultar. Mas funciona muito bem em alemão, francês e por aí fora. Funciona muito bem. Assim posso sincronizar o meu vídeo comigo a falar com a minha voz em hindi. E se estiver 5% errado, não é um grande problema. Não estamos a falar de controle de tráfego aéreo. Estamos a falar de coisas simples. Portanto, um ótimo exemplo de como o utilizo. E no final, vamos ter agentes de IA com os quais falaremos. Já temos isso. E dizemos ao agente o que queremos. Queremos uma viagem a Santorini e em vez de irmos à internet e fazermos a nossa própria pesquisa e organizarmos tudo, dizemos ao agente para sair. Encontrar a melhor oferta que corresponda ao meu perfil e o agente organiza a viagem na minha pasta. A Expedia já faz isso até certo ponto. Imagine que está a trabalhar na gestão da cadeia de abastecimento. Onde você pode sentar-se e dizer, tenho o seguinte problema, preciso que este material esteja na Turquia na próxima semana, mas não consigo perceber como. Este agente pode resolver isso por si. E pode realmente realizar o trabalho. A Salesforce é uma das líderes em agentes de IA. E é realmente impressionante todas as ferramentas que ela oferece e todas as coisas que podemos fazer para criar uma organização de IA. Todas essas ferramentas são óptimas. Mas há uma coisa. Precisamos de manter o ser humano no circuito. Precisamos de manter o ser humano no comando. Quero dizer, imaginem se eu reservo uma viagem e depois o sistema, por alguma razão, pensa que estou a viajar com o meu filho de 5 anos ou algo do gênero e acabo por fazer uma reserva completamente diferente. Foi apenas uma suposição. A isso chama-se desalinhamento. Não queremos que a IA desalinhe o que supõe ser normal. Por isso, temos de estar atentos a isto. Temos de nos certificar de que funciona para nós. Temos de nos certificar de que isto vai correr bem. Basicamente, estamos a passar da parte dos humanos que fazem rotinas para as máquinas que fazem rotinas. Isso é inevitável. E é provavelmente uma coisa boa. Muitos de nós adoramos as nossas rotinas, adoramos conduzir,
Adoramos pesquisar, adoramos mexer em formulários, talvez, mas a uma certa altura podemos deixar a rotina. Acho que não faz mal. Se trabalharmos num call center, 90% é rotina. Não vai ser muito feliz. E isso é um facto, certo? 20 milhões de pessoas. É uma mudança que está a chegar. A máquina pode aprender a fazer isto, não pode ser empática, pode fingir, pode fazer asneiras e todas essas coisas, mas estas coisas estão a chegar. Portanto, à medida que avançamos, estamos a ir para um futuro em que, de repente, as competências tecnológicas, claro, mas as competências sociais e emocionais é onde está a ação. É por isso que as mulheres vão ganhar no futuro, certo? Porque, alegadamente, elas têm mais que inteligência emocional do que os homens. Portanto, é isto que está a acontecer aqui em termos de educação. Temos de nos concentrar nisto. Olhem para a linha de fundo ali embaixo. Estão a ver o cognitivo básico? Estão a diminuir. Temos de pensar num futuro em que tudo isto se junte. Um futuro que nos reserve coisas que vão para além da simples pirâmide do passado. Esta é a nossa pirâmide educacional, que mostra basicamente que vamos dos dados e da informação até a lógica e a sabedoria, certo? E agora, com a IA, estamos a fazer isto, certo? Estamos a mudar. Os dados e a informação são feitos pela IA. É o trabalho perfeito para a tecnologia. Encham-me de informação e dados. Eu faço o resto, mas não estamos preparados para isto. As nossas escolas estão a ensinar estritamente apenas a parte inferior desta pirâmide. Decarregar informação para mais tarde. Isso não vai funcionar. Temos de pensar em como vamos mudar o nosso sistema educativo. Estar preparados para este futuro, onde, de repente, aquilo aqui chama os ritmos, as coisas humanas estão a crescer. É por isso que é melhor que o meu filho ou os meus filhos, em geral, possam aprender a programar. Isso é sempre bom. Mas também podem construir um castelo de areia, ou ter uma luta e negociar. É isso que é importante no ser humano. A emoção, a imaginação, a criatividade, o design, todas essas coisas, porque estamos a caminhar para um futuro em que o conhecimento funciona. O conhecimento explícito é feito por máquinas. Explícito significa regras codificadas, objetivas, lógicas codificadas. Explícito. As máquinas estão a aprender isso. E podemos ficar aqui a lamentar-nos, mas é um facto, certo? Se é médico, sabe que isto é um facto, porque a máquina está a aprender os factos de como agir em situações médicas. Não sabe como ser solidário ou como traduzir ou assim. Portanto, o nosso futuro está aqui, no outro lado da questão. É o conhecimento tácito, as coisas que não podem ser codificadas, as coisas difíceis de transferir. E o conhecimento que não é efetivamente explicado. O paradoxo de Polanyi. Paradoxo de Polanyi. Sabemos mais do que podemos dizer. Isto é importante, tenham isto em mente. Como humanos, sabemos mais do que podemos dizer. O mesmo não se passa com a IA. Ela sabe menos do que diz. É disso que se trata a IA. Diz sempre mais do que sabe. É essa a natureza da computação. A IA está a aprender essa parte e, à medida que nos tornamos digitais, as pessoas começam a dizer: uau, agora temos testes de QI para O1 e para ChatGPT-4 e para, como se chama o outro, Seek, uma coisa ou outra, a nova IA chinesa. Não importa realmente o quão inteligente o sistema é, porque aqui está o resultado final. A inteligência por si só não é suficiente. Para ser humano é preciso muito mais do que inteligência. Temos, enquanto humanos, 8 tipos diferentes de inteligência social, cultural, emocional, musical. The corporal. Será que uma máquina tem uma inteligência corporal, uma inteligência sinestésica? Não. Uma máquina não conhece a vida real. Nós conhecemos a vida real, e assim deve continuar a ser. Por isso, temos de ter em mente que, à medida que avançamos para o futuro, o que está a acontecer é que a nossa educação tem de passar da economia do conhecimento para a economia do pós-conhecimento. A economia da compreensão. O conhecimento é limitado. A imaginação é ilimitada. Einstein. É para aqui que estamos a ir. É isto que temos de ensinar aos nossos filhos e a nós próprios, e é daqui que virá o trabalho futuro neste domínio. Vamos lá ouvir este gajo. Podemos ter algum público? O que está a acontecer é que o conhecimento está a tornar-se algo que os computadores podem ter. E temos de ir além do conhecimento, que é conhecimento tácito, conhecimento silencioso,
Compreensão, intuição, imaginação. Obrigado, Gordon, mas vamos saltar essa parte porque já me viram na vida real. Por isso não preciso do mas. Só achei que era fiche, por isso mostro-vos isso. Mas, de qualquer forma, como estamos a fazer aqui, é evidente que temos de olhar para o resultado final. As máquinas não pensam, não têm palpites, não compreendem, não imaginam e certamente não se importam. E eu não quero que se importem. Eu quero que eles estejam. Que façam o trabalho, que sejam competentes. Quero que a máquina seja competente, que seja minha escrava para fazer o trabalho por mim. Quero que ela pense e me ponha a trabalhar. Não quero fazer o meu trabalho assim. É por isso que não quero AGI, inteligência geral, porque ela faria isso. E isso preocupa-me muito à medida que avançamos para o futuro. Penso que é uma falsa promessa. Prometer um computador que pode ser como nós, não apenas simular-nos, mas ser como nós, é uma diferença muito grande. Isso é uma falsa promessa. E é também uma promessa de que não precisamos. Porque seria suficiente se tivéssemos uma máquina que pudesse simplesmente fazer o trabalho, o que atualmente não temos. Vamos apenas fazer o trabalho e fazer o resto da forma que quisermos. Vamos fazer o trabalho desta forma. Cognificação, aumento, virtualização, chamo-lhe Cava. É realmente isto que a IA faz. Torna as coisas inteligentes, aumenta os humanos, automatiza algumas coisas. É assim que vamos construir uma economia inteligente. Não vamos construir uma economia inteligente livrando-nos das pessoas. Não vamos construir uma economia inteligente dando a nossa oportunidade para o futuro da humanidade à IA aberta. E dizendo, muito bem, vamos dar-vos mais dinheiro para descobrirem como nos tornar supérfluos. Por que é que faríamos isso? Bem, a resposta é porque podemos ganhar mais dinheiro. Mas isto não faz qualquer sentido. Quer dizer, para além da inteligência, temos a felicidade. Sei que é difícil explicar o que é isso. Não basta ser inteligente. Temos de dar o passo seguinte. Olha para este gráfico aqui. Mostra-vos todos os problemas atuais que temos. E no mundo, estão todos a aumentar. Emergência climática, população, IA, desinformação, tensão geopolítica, todos estão a aumentar. Quem é que vai resolver estes problemas? Serão estas pessoas? Vão sentar-se e dizer, nós somos as ferramentas, vamos resolver estes problemas? Não, as ferramentas tornam os problemas mais pronunciados. A tecnologia torna as coisas mais eficientes, incluindo os problemas. Agora é possível construir armas a partir da IA. O que precisamos de pensar quando pensamos no futuro do trabalho é como é que construímos o telos, a palavra grega para sabedoria, para compreensão. Esse é o mustakbal, esse é o futuro de que precisamos, é descobrir como podemos acrescentar esse valor. Como podemos acrescentar o telos para além das ferramentas? Claro que temos de compreender as ferramentas. Se não soubermos como utilizar uma ferramenta, estamos tramados. Quer dizer, há 50 anos, quando tive o meu primeiro carro, tinha de saber arranjar o carro, senão não podia conduzir. Agora é preciso saber usar a IA, grande coisa. Sim, podemos fazer isso, mas ainda temos de descobrir o que somos. Para onde queremos levar isto? Qual é o objetivo para o futuro? É por isso que a IA ocupa um lugar central no futuro, o bom futuro. É preciso pensar por que é que queremos as coisas. A questão já não se coloca. Acho que isso é uma coisa boa. Se como podemos fazer algo, porque a resposta é sim, podemos. Podemos construir uma máquina que seja como um ser humano? Sim. Podemos carregar o nosso cérebro para a internet? Sim. Podemos trabalhar no genoma humano para mudar o que somos? Sim. Não é essa a questão. A questão é esta: por quê? E quem? E como é que colaboramos? Imaginem se começamos uma corrida ao armamento da inteligência artificial. Como fizemos com o projeto Manhattan para as armas nucleares, que é o que, mais uma vez, a administração americana quer fazer, quer ser a número 1 em AGI. Penso que esse objetivo é totalmente errado. Não queremos uma corrida ao armamento para a IA. Queremos uma corrida ao armamento para a tornar eficiente, poderosa e utilizável, não para a dominar. É muito importante. Para o futuro perceber isto, vou terminar em breve. Basicamente há uma coisa. Não queremos esta curva. Não queremos uma curva em que a tecnologia nos ajuda a aumentar a eficiência e a produtividade, mas reduz a humanidade. Porque basicamente ela dir-nos-ia o que fazer. Queremos esta curva.
Queremos as duas coisas, claro. É por isso que somos humanos. Queremos uma curva em que a produtividade aumente e a humanidade seja impulsionada. A felicidade é impulsionada. A autorrealização é impulsionada. A democracia é impulsionada. Tudo assim. Não um ou outro. É por isso que precisamos que as empresas tecnológicas se tornem responsáveis. Porque é isto que elas fazem. As pessoas que fazem as ferramentas. Quero dizer, temos responsabilidade pelas empresas de telecomunicações, pelas empresas petrolíferas, mas pela tecnologia? Onde é que isso fica? E mais uma vez a administração americana diz, não precisamos disto, vamos cortar todas estas cláusulas da lei da IA e deixá-los em liberdade. Precisamos de ter um juramento tecnocrático, que diga, só farei isto se o florescimento humano puder ser alcançado. Tudo o resto será uma corrida ao armamento em direção a zero, e também, claro, zero empregos. Colaboração, o nosso futuro não está em fecharmos-nos. Como estão a propor na Alemanha, de onde sou originário, vamos livrar-nos de todos os estrangeiros, tudo ficará bem. Não, isso não é verdade. É claro, nós sabemos isso. A imigração faz crescer as coisas na sua maior parte. É complicado, sim. Mas qual é a alternativa? Finalmente a pergunta, façam a vós próprios esta simples pergunta. Que futuro quer para os seus filhos? Se tiverem filhos ou planearem ter filhos? Esta é a questão fundamental. Quando olho para os meus filhos e digo, que futuro quero que eles tenham? Tomo melhores decisões. Sobre como vou para o futuro, porque se trata de mais do que uma coisa, o que o futuro nos diz. Por isso, quero dizer shukran pela vossa grande atenção. Esperamos ter os diapositivos disponíveis e o vídeo mais tarde. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Muito obrigado.